E vamos de coletiva de Renato Paiva. Pós-jogo aí contra o Capital. Rapaziada, como eu já falei, não dá pra perder pro Capital. Principalmente no Mané Garrincha, tá? Estádio aí com o nome de um dos nossos maiores ídolos. Então, em respeito ao Garrincha, 3 estádios pra mim que o Botafogo não pode perder. Newton Santos, Maracanã e Mané Garrincha, né? Em especial, porque não pode perder nenhum. Mas esses 3, pra mim, é primordial que o Botafogo vença sempre, sempre. Renato, boa noite. Boa noite. Marcelo Neves, Globoesporte.com. São 2 perguntas, uma sobre a sua análise para a partida e o quanto você acha que poupar os titulares vai fazer diferença no confronto contra a Universidade da Libertadores, e também sobre o assunto da semana, que foi o Wendel. Ele não vai mais jogar no Botafogo, e como você soube da notícia e como isso muda o seu planejamento para a temporada. Boa noite. Obviamente que descansar os jogadores era muito importante para nós, isso não há dúvida nenhuma. Era uma decisão que nós tínhamos que fazer porque há jogadores sobrecarregadíssimos com a continuidade de jogos que estão a ter. Eu, de facto, não gosto de fazer o que fiz hoje, uma revolução quase completa. Gosto de mudar com critério e de manter uma base. Só que o resultado do primeiro jogo, a vantagem de 4 golos e esta sobrecarga que alguns jogadores têm e não jogarmos no fim de semana e termos o jogo da Laú na terça-feira, levou-me a tomar esta decisão de facto, mudar praticamente a equipa toda, mantendo o Teles, porque o Marçal também sentiu ali qualquer coisa no treino de ontem e também sentiu ali qualquer coisa e nós decidimos que não estava apto para o jogo. Então tivemos de dar um bocadinho ao Teles. Entendi. A minha dúvida era essa, por que o Marçal não jogou? Depois um bocadinho ao Vitinho, dividir ali o esforço, pondo o Vitinho, colocando o Vitinho na esquerda, mesmo assim. O jogo é um jogo normal para uma equipa toda mudada e para um conjunto grande de jogadores que está sem ritmo de jogo, sem ritmo competitivo, sem confiança de competir, essa é a verdade. E que depois ao longo do jogo a forma física vai baixando também, porque eles não estão habituados a este andamento, não é? É o que é, se calhar as pessoas vão compreender algumas decisões minhas anteriores em jogos anteriores, se calhar vão entender algumas decisões que eu tomei, porque não é que os jogadores sejam bons ou maus, não estão em forma, e como não estão em forma... Não, calma aí. Não é que não sejam bons e maus, é muito forte. Tem jogador ruim e aí sim. Eu sei que você não pode falar, mas tem. Tem que jogar os que estão em forma. Então, em vez de me chamarem cobarde em alguns jogos, como por exemplo no último com o Flamengo, se calhar hoje já entenderam porque é que não se tomam algumas decisões. Porque aqui o que está acima de tudo é o Botafogo. E o bem do Botafogo e conseguir resultados para o Botafogo. É isso que eu não entendi. Vocês acham que ele foi covarde contra o Flamengo? Eu vi uma galera chamando ele de covarde contra o Flamengo. Eu não tinha muita opção ali do que fazer, né? Eu só achei que ele demorou muito pra mexer. Se tivesse mexido antes, talvez tivesse dado algum resultado. Mas não acho que isso tenha sido covardia, na verdade. Só acho que é uma teimosia dele. Ele é teimoso. Demora muito pra mexer. Botar o moleque, demorou muito. Pô, 47 minutos, 45, sei lá. Ponto final, parágrafo. Essa é a minha missão. E, portanto... E se é pelo bem do Botafogo, como ele tá falando, ele tem que colocar os caras antes. Não pode esperar dar 45 minutos do segundo tempo pra poder colocar jogador, né? Querendo a vitória. No 0-0 ainda. Como digo, não gosto destas revoluções. Tinha que as fazer a bem de uma planificação, de um planeamento que nós fizemos e que fazemos jogo a jogo. Priorizámos, é verdade, a questão da Universidade do Chile em relação ao cansaço de muitos jogadores que têm tido imensos minutos e descansá-los porque vem aí uma competição muito importante e um jogo muito importante e este tinha uma vantagem de 4 golos e, portanto, foi essa a minha decisão. A vantagem que a gente construiu aqui foi perfeita pra gente poupar. Isso aí é inegável, tá? Mas mesmo assim dava pra ganhar. Eu acho que faltou mais vontade dos jogadores de querer mostrar serviço. Talvez justamente por dessa falta de competitividade, falta de liderança também ali no meio. Eu acho que se tem alguém ali no meio pra poder colocar ordem na casa, né? Conduzir os jogadores, falar o que cada um tem que fazer, vai. Mas quem tava ali fazendo isso era o PK, mano.
Em relação ao Wendel, o clube já se manifestou, não é uma área minha, a minha é do treino e é do jogo e dos jogadores que cá estão. O Wendel não é meu jogador, não é nosso jogador e, portanto, lamento, o clube é aquele que tem que se pronunciar e já se pronunciou. Tá? Professor Arthur Ribeiro, Correio Brasiliense. Olá, Arthur. Queria escutar de você um pouquinho o que você acha que deu para tirar de positivo nesse jogo, assim, deu para analisar ali os jogadores que não estavam tendo tanto tempo de campo, principalmente pensando agora na sequência, né, que vão vir jogos difíceis até para chegar no Mundial, e queria ouvir você. O positivo é, repara, como não temos tempo para treinar, o positivo foi estes jogadores que não têm ritmo de jogo ganharem ritmo de jogo em competição. Porque nós não podemos fazer jogos particulares porque não, é impossível, não é? Nem temos espaço temporal entre jogos oficiais, e portanto seria uma loucura. Portanto, os jogadores treinam muito pouco e o único momento que eles têm para ganhar níveis de confiança competitiva, níveis físicos na exigência da competição, como eu costumo dizer, ganhar forma desportiva e forma física. É competindo e portanto o positivo foi que muitos deles fizeram 90 minutos, outros fizeram 80 e muitos, falhámos, criámos o número de oportunidades suficientes para ganhar o jogo, o adversário faz um golo que se calhar vai para o Puskás, mas é de facto uma grande execução e nós estivemos em cima da linha com o goleiro no chão e não conseguimos fazer golo. A partir daí não nos podemos queixar, o positivo foi de facto que nós demos ritmo e tempo de jogo a estes jogadores todos. Era só uma... E até esse gol do Capital, o Botafogo tava controlando a partida. Achei que o Botafogo tava tipo assim, ok, estamos aqui no empate, tá tranquilo. Aí olhando pelo lado de que era reserva com um bando de garoto, falei, beleza, o jogo é isso aí. É óbvio que eu queria ganhar, mas tipo assim, pô, já tava 4-0 também, pra que forçar muito a rapaziada a ficar se desgastando, né? Eu acho que deveria não vir da cobrança da torcida desses caras correrem. Deveria partir deles mesmos da motivação pra poder correr. E como os caras não estavam com motivação pra correr, eu que nem ia cobrar. O cara já não tem oportunidade, recebe, não dá o máximo, né? Não demonstra vontade, não vou cobrar, o cara é reserva, mano. Entendeu? Aí a única coisa que depois eu posso cobrar é que o cara não jogue. Porque aí o cara não dá a oportunidade que tem, não demonstra vontade, aí depois quer ser titular. Não existe isso. Uma pergunta, certo? Ok. Boa noite, Renato. Boa noite. Eu sou o Lucas, da agência Noticiouros. Olá, Lucas. E eu queria falar sobre os desfalques, né? O Botafogo está com muitos desfalques. E hoje tivemos a volta do Santi. E a primeira pergunta é, como você avaliou a volta dele hoje para a equipe? E a segunda pergunta é, você vai poder contar com os desfalques do Savarino, do Matheus Martins e do Barbosa no jogo de quarta-feira? Olha, Lucas, em relação a Santi, é um jogador que vem de lesão. É um jogador que estava num período de adaptação a este campeonato, porque vem de um campeonato completamente diferente. Estava num período de adaptação onde nós até o começámos a colocar a jogar na competição. Depois vem a lesão, atrasa tudo. E agora é o primeiro momento, aliás, entrou uns minutos contra o Flamengo, e este é o primeiro momento temporal largo que ele tem para jogar e para ganhar outra vez confiança e recuperar tudo isto que perdeu enquanto esteve lesionado. Trabalhou, fez o que eu lhe pedi, trabalhou, só que com o passar do tempo, obviamente ele vai perdendo frescura física, frescura mental para... Pô, eu já achei que o Santi no segundo tempo rodou mais o campo, tentou mais algumas jogadas, teve uma ótima jogada ali com o Jefinho, mas finalizou muito pra cima. Eu já achei que no segundo tempo o Santi deu um gás bem melhor mesmo, porque ele tava tentando resolver a partida. E é isso que eu quero, um bom jogador que não sabe o que vai fazer mesmo, então que o cara seja fominha, porque dependendo desses caras que ficam tocando bola, querem tocar bola até dentro do gol, eu prefiro um maluco que drible 2 e chute, entendeu? Porque os caras querem tocar bola até o gol e erra passe, aí é complicado. Várias jogadas ali que o Botafogo quis tocar até demais e a bola morria no meio do caminho e não tinha o que fazer, aí o Botafogo perdia a bola. Tomar boas decisões, mas é um jogo em que ele deu alguns bons indicadores e que é um jogador que, obviamente, com o qual nós contamos, mas que tem que ir crescendo, e esta lesão interrompeu muito o crescimento dele. Em relação aos desfalques, ainda é um bocadinho cedo para te dizer isso. Eu acho que há jogadores que vão poder regressar para o jogo da Laú, ainda não sei bem quais,
mas vai haver alguns jogadores que vão regressar e isso também nos ajuda, portanto vamos estar um bocadinho mais completos para esse jogo. Renato, muito boa noite. Juan Costa, Agência de Notícias CEUB. Olá, Juan. Olá. Boa noite. Para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o torcedor do Botafogo. Sem dúvidas, terça-feira será o confronto mais importante do Botafogo da temporada. Por favor. Olha, falha minha porque eu devia ter começado por aí. Eu devia ter começado pelo torcedor do Botafogo que esteve aqui no estádio hoje. Muita gente do Botafogo, como nós já esperávamos. Estou imensamente triste por não lhes poder dar uma vitória e uma exibição melhor. De facto, eles pagaram a fatura de nós termos esse jogo tão decisivo na terça-feira e de nós termos ganho 4-0 em casa no jogo de ida e, portanto, dar-nos essa possibilidade de descansar alguns jogadores que eles se calhar gostariam muito de ver, essa desculpa, mas eu repito, primeiro está o escudo, primeiro está o clube e nós temos que planificar em função disso e, portanto, agradecer-lhes o apoio que foi incessante durante os 90 minutos e, de facto, manifestar a minha tristeza porque eu gostaria muito de lhes dar uma vitória. A mensagem é simples, a mensagem é eles sabem tão bem quanto nós a importância deste jogo. É uma torcida que não falha, é uma torcida que acompanha, é uma torcida que apoia muito. Já no jogo com os Estudiantes fez um espetáculo fantástico. Para além do espetáculo que fez antes do jogo, o mais importante foi durante o jogo a sua participação, jogando com os jogadores os 90 minutos e nos momentos mais difíceis que tivemos, que até tivemos ali uns momentos difíceis, eles acreditaram sempre, não caíram e não deixaram cair os jogadores. Aquilo que nós esperamos para a próxima terça-feira é lutar o Nilton Santos, lutar de energia, lutar de positividade, lutar de apoio, de apoiar durante os 90 e muitos minutos para que nós possamos somar os 3 pontos e conseguirmos a tão importante qualificação para as oitavas da Libertadores. É o pedido que eu faço, é o desejo que eu faço num dia em que perdemos. É sempre difícil pedir ao torcedor quando se perde, mas perdemos, mas passamos. Estamos na fase seguinte da Copa do Brasil, o que é importante, e relevar o trabalho feito no primeiro jogo. Essa seriedade muito importante. Agora, que eles nos ajudem muitíssimo na próxima terça-feira e seja o 12º jogador no Nilton Santos. Tá? O primeiro jogo que foi horrível também. Vale lembrar, tá? Com os titulares. Mas é isso, rapaziada. Vamos pra cima, vamos apoiar. Tem final aí contra a Laú e a gente precisa muito dessa partida. Principalmente o Renato Paiva, porque eu acredito que se ele for eliminado, o que eu espero que não aconteça, pode ser que ele caia do cargo. O futebol do Botafogo é muito abaixo do esperado, muito mesmo. Acho que o Botafogo só fez boa partida contra o Palmeiras e contra o Fluminense. Desde então, não vi o Botafogo fazendo nenhuma partida muito boa, igual fez nesses 2 jogos. Apesar de não ter ganho do Palmeiras, poderia ter ganho de ampla vantagem, inclusive. Mas é isso. Torcer pela recuperação de quem tá lesionado e torcer pela vitória na terça-feira mais do que nunca. Tamo junto, vamos pra cima. Eu estarei lá e espero que você também esteja. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo.